Que a graça, a paz e a comunhão de Deus e do Divino Espírito Santo sejam com todos. Seja todo muito bem-vindo ao nosso canal, falando de Jesus e do Espírito Santo. E Deus tem uma palavra forte para o nosso coração nesta noite, para edificação da nossa alma, porque primeiro a palavra do Senhor vem para mim e depois distribui-se para vocês também. Também quero indicar o canal Vivendo Depois da Morte com nosso irmão Luiz Carlos Aquino. Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, curta, comente, interaja, peça oração. O servo do Senhor está ali para interceder por você e pela sua família. Também o canal da Rayane Couto. Deus tem uma palavra para você também lá, é um canal abençoado. Em nome de Jesus, se inscreva, curta e compartilhe. O canal da tia Marli também, trazendo histórias da Bíblia para as criancinhas. As criancinhas também precisam ouvir falar de Jesus. E ali nós falamos de Jesus para que as criancinhas venham aprender também as coisas espirituais. E no momento da palavra de Deus, Deus trouxe algo forte ao meu coração, queridos, que fala sobre o nosso novo corpo. Todos seremos transformados. Nós teremos um novo corpo. Tem pessoas que pensam, morreu, acabou. Eu tinha essa dúvida antigamente. Tinha essa dúvida, mas o Senhor me mostrou que não, que tem continuidade quando partimos aqui desta terra. Mas antes de começar a falar sobre todos seremos transformados, eu achei um versículo aqui muito interessante, que fala lá no livro de 1 Coríntios 14, 28. Fala sobre a missão de Jesus para o Pai. Você sabe qual é a missão que o Pai deu para Jesus? Por que Jesus foi enviado? Aqui diz: todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Essa é a missão de Jesus. Todos nós venhamos se sujeitar ao Senhor 100%. Todos os seres humanos, todos aqueles o quanto o Pai escolher e enviar para ser salvos por Jesus Cristo. E no livro de 1 Coríntios 14, 35. Vamos ler lá então? 35 não, 50. Marquei errado aqui. Todos seremos transformados. Diz assim: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Está falando aqui do arrebatamento da igreja. Nem todos morrerão, nem todos passarão pela morte, mas serão automaticamente transformados, queridos. Continuando aqui: porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível
que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade e que o que é mortal se revista de imortalidade. Olha só que coisa mais linda. No momento em que este corpo perecível se revestido em incorruptibilidade, palavrinha difícil, incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Oh, glória! Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte e o pecado, e o poder do pecado e a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados, permaneceis firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que o Senhor e que todo o vosso trabalho jamais será improdutível. Glória a Deus. Então, amados, aqui está falando que nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo transformado, um corpo incorruptível, como falei. Nós vamos receber. E, amados, quero dizer a vocês, nessas simples palavras, aqui para complementar a palavra do Senhor, que isso eu afirme e dou fé, que eu já pude ver pessoas da minha família que já passaram para o outro lado com o corpo glorificado, queridos. Oh, glória! É maravilhoso, queridos. Eu vi, é um corpo diferente. É a imagem e semelhança de Deus, queridos. Só que não tem muito nada a ver com esta carne aqui, com esse corpo frágil que nós temos. Fomos formados em fraqueza para que nós venhamos ser salvos, abençoados, salvos pelo Senhor, ressuscitados. Nós seremos ressuscitados. E aqui fala nesse texto sobre o quê? Sobre o arrebatamento da igreja. Que nem todos nós dormiremos, mas que num piscar de olhos seremos arrebatados. Oh, glória! Mas não importa a maneira, se morremos ou se vivemos, mas o importante é nós estarmos firmes com o Senhor. O importante é nós não desistir de buscar a presença do Senhor, não desistir de querer conhecer o Senhor Jesus. Como eu estava falando, a primeira pessoa que eu vi num corpo transformado foi um dos meus irmãos. Estava acamado, fazia 2 anos que estava pele e osso em cima de uma cama, queridos. E no momento que ele faleceu, houve muito choro, que a gente estava ali. Ele faleceu, né? Estava ali, ia levar o corpo dele. Faleceu no 24 horas. Eu pude ver, enquanto nós chorávamos, o Senhor me abriu os olhos, eu vi ele e mais um ser de branco do lado dele, e ele tocava no braço daquele ser de branco, e ele estava num corpo glorificado, e ele dizia assim: por que eles estão chorando se eu estou tão bem? Eu ouvi ele falar. Foi maravilhoso, amados. E depois um sobrinho meu também
ficou 2 dias na UTI, levou 5 tiros. Ficou 2 dias na UTI, o Senhor preparou ele ali, no leito de morte. E depois de 1 mês, a gente não se conformava com a morte dele. Ele só tinha apenas 19 anos. O Senhor me levou em espírito. Eu creio assim. Eu não pude ver se é na Cidade Santa, né? Que lugar? O lugar eu não pude ver, mas eu fui colocada na frente dele. Eu vi ele num corpo glorificado. Ele era um corpo todo branquinho. Somente assim, os olhos eram da cor que era, né, dele. Mas o cabelo era branco, a pele era branca. Era totalmente diferente de nós seres humanos, assim, a pele, que eu digo em si. E ele estava tão feliz, ele falava assim para aquele ser que estava do lado. Eu via que tinha alguém do lado dele, mas eu não podia ver além. É mistério. E eu via ele, um sorriso tão lindo. Ele falava assim: como pode? Como que eu vim parar aqui se eu fiz tanta coisa ruim? Como pode? Porque ele foi para o mundo do crime. Foi um menino que foi criado com toda educação, mas acabou se corrompendo e foi para o mundo do crime. Mas o Senhor olhou e teve misericórdia, né, queridos? O Senhor salvou ele e deu provas da salvação dele por intermédio de outras pessoas que presenciaram a cena ali, porque ele estava agonizando em morte e ele viu uma irmã, assim, porque ele conheceu por causa das vestes da igreja, e ele disse: irmã, ore por mim porque eu sou desviado da igreja e eu quero voltar para Jesus. Então ali a irmã orou e fez, né, um apelo para ele ali. Ele aceitou, voltou novamente para o Senhor, e aí levaram ele para a UTI. E ele ficou 2 dias ali. A minha irmã, foi muito difícil para ela, e até hoje ainda é, né? Porque a gente perde um filho. Perder um filho, acho que é a pior coisa, a pior luta que uma mãezinha pode passar. E que o Senhor possa consolar o coração das mamães que perderam seus filhinhos, porque o Senhor Jesus, ele tem muitas formas de salvar almas, muitas formas. Às vezes a gente acha assim: aquele lá já era, aquele lá já foi, mas nós não sabemos o processo que Deus tem em cada vida. O Senhor vai surpreender muita gente, muita gente, porque às vezes a gente pensa, que nem a palavra do Senhor fala: aquele que vós pensais que vai, não vai; aquele que pensas que vai, que não vai. Então, fala também na palavra que muitos últimos serão os primeiros derradeiros. Então, a gente não pode julgar ninguém, a gente não pode falar de ninguém, mas que a misericórdia do Senhor possa alcançar as nossas vidas. O Espírito Santo possa continuar salvando almas. Amandai, Camarabaçu, Cantaraia. Vamos orar para que o Senhor continue no seu trabalho de salvar almas. Que o Senhor venha usar a tua boca, que o Senhor venha usar a nossa boca de pessoas, para falar do amor de Jesus. Como foi falado ontem aqui no vídeo, que o Senhor não divide a sua glória com ninguém, mas o seu amor está pronto. O seu amor, ele dá por inteiro a cada um que quer receber. Vinde, recebei da graça do Senhor. O Senhor está com as portas abertas esperando você.
É só chamar por Ele. Tem um louvor que fala: é só chamar por Ele, então verás tudo mudar. É só chamar por Ele e nova vida encontrarás, porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz. Amém, Jesus, glória a Deus. Fiquem firmes, permaneçam firmes. Você que ouviu esta mensagem e ficou impactado, porque tem muitas pessoas que pensam que morreu, acabou. Não, lá é o começo de tudo. Vida eterna ou morte eterna. Mas o importante é estarmos com Cristo, que você tem a oportunidade de se chegar a Deus. Você tem a oportunidade de fazer tudo diferente enquanto você tem vida aí dentro de você. Então, ore assim comigo, você que quer aceitar o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue. Senhor Jesus, me ajuda a perseverar, me ajuda, Pai, a te encontrar. Sim, Senhor, Espírito Santo, vem me ensinar a te servir, vem me ensinar a amar o Senhor, vem me ensinar a andar conforme a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te dou graças, meu Deus, por cada ouvinte que está ouvindo esta mensagem, Senhor, que o Senhor possa fazer uma obra aí na vida de cada um para a glória do teu santo e adorável nome, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe você. Esteve aqui conosco nesse vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família em nome de Jesus. Fique ligadinho no canal que o Espírito Santo tem dado a mensagem a cada dia. Fica com Deus. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.